E aí, gente? Fizemos nosso trabalho sobre a árvore AVL. Ela é considerada uma árvore binária balanceada. Isso se deve pelo fato dela minimizar o número de comparações no pior caso de busca. E para efetuar isso, a árvore deve ser modificada por meio de balanceamento até alcançar o estado ideal. Aqui está uma comparação de uma árvore binária e uma árvore AVL. Na árvore binária, os nós são organizados através de um vetor, que é ruim, por conta que o tempo de busca fica muito elevado. Já na árvore AVL, os nós são organizados em estrutura de árvores e através do fator de balanceamento. Bom, eu vou falar um pouco sobre as características das árvores AVL. A primeira é a diferença de altura das subárvores, que pode chegar no máximo a 1, pois se chegar a dois níveis de diferença das subárvores da esquerda para a da direita, quer dizer que essa árvore pode ser balanceada de novo e igualar esses níveis. A próxima característica é o nível de complexidade, que na maioria das árvores AVLs é O log n, só que nos piores casos de árvores muito grandes ela pode chegar a uma O de n. A principal característica é o fator de balanceamento, que é a subtração entre a altura da subárvore da direita com da esquerda. E é a partir desse fator de balanceamento que se sabe se essa árvore está balanceada ou não. Ele determina se a árvore precisa ser balanceada se o resultado for maior que 1 ou menor que menos 1. Aqui podemos ver a foto de uma árvore AV balanceada, pois o menor número dela chega no máximo a menos 1 e o maior número dela chega no máximo a 1. Aqui eu vou, e os detalhes específicos das árvores AVL é a rotação dela, que as rotações na AVL utilizam-se de um processo de balanceamento que pode ser de dois tipos gerais, a rotação simples e a rotação dupla. A rotação simples conta com a rotação à esquerda ou rotação à direita, e as rotações duplas com a rotação esquerda-direita ou rotação direita-esquerda. Aqui temos um vídeo da rotação à esquerda. Eu começo inserindo o número 10, depois o 20 e depois o 30. Essa árvore chega a uma diferença de dois níveis de altura, ela precisa ser balanceada, ela faz uma rotação à esquerda. Já aqui na rotação à direita, eu começo inserindo o 30, aí eu insiro 20 e insiro 10. Ela também chega a dois níveis de diferença na altura, precisa ser balanceada, ela faz a rotação à direita. Já nas rotações duplas, o simulador que eu estava usando, ele passava direto pela etapa. Então eu fui tirando print e vou demonstrar passo a passo como ela faz as rotações. Na rotação esquerda e direita, eu começo inserindo o 30, depois o 10 e depois o 20, ficando dessa forma. Aí ele faz uma rotação para a esquerda, trocando o 20 pelo 10. E depois ele volta com uma rotação à direita para deixar a árvore balanceada. Já na rotação direita e esquerda, eu começo inserindo o 10, o 30 e depois o 20. Ele começa fazendo uma rotação para a direita, trocando o 30 com o 20, e depois uma rotação à esquerda, deixando a árvore balanceada. Exemplos reais de utilização. Como as árvores binárias são utilizadas em aplicativos que possuem grande entrada e saída de dados, e as árvores rubro-negras são utilizadas em tabelas do MySQL e alguns mapas do C++, as árvores AVL também possuem essa função. Elas são utilizadas em aplicativos de pesquisa intensiva e quando suas inserções, exclusões e recuperações são bastante frequentes. Elas também são utilizadas para formar um dicionário de uma linguagem ou de programas, como as opções do Assembler ou um interpretador. Além disso, ela é utilizada na geometria computacional por ser uma estrutura muito rápida. Sem uma estrutura de complexidade O log n, alguns algoritmos de geometria computacional poderia demorar dias para ser executados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o código da árvore AVL em C. Basicamente,
ele é muito parecido com o código de uma árvore binária. A grande diferença dele está no insere, no remove e nas rotações que serão usadas. E, no caso, as rotações giram muito em torno desse insere e desse remove. Porque, como vocês podem ver na imagem que está sendo mostrada, a partir da struct nó atual, eles já começam a aparecer muito a rotação. No que seria esse insere? No caso, a grande diferença é que ele vai inserir um nó e já vai efetuar essa rotação. Ele já vai analisar se precisa essa rotação, como o André já disse anteriormente. Ele vai fazer todo esse processo, ele vai analisar a altura, ele vai comparar a altura das subárvores, vai ver o fator de balanceamento também e vai determinar se essa rotação vai acontecer. No remove, é bem parecido com isso. Só que no caso, ele vai perceber se a árvore realmente continua balanceada após remover um nó. Vamos supor, se você removeu um nó de uma árvore balanceada, o programa vai checar se a árvore continua balanceada. Se continuar, ele vai parar aí. Se houve o balanceamento, ele vai ter que rebalancear essa árvore. Já estava balanceada, mas pela remoção ela perdeu esse balanceamento. No caso aqui, a demonstração dos códigos de rotação. No caso, rotação L vem de left, que no caso esquerda, como o André disse, acontece a mesma coisa. Os códigos aqui são somente as trocas entre os nós para chegar até uma rotação à esquerda. No caso, RR é uma rotação à direita, acontece a mesma coisa aqui da esquerda, só que só trocam os lados. E o de baixo seria a rotação esquerda-direita e direita-esquerda. Agora eu vou mostrar um código em execução, um código que foi escolhido, que no caso é desse exemplo, em C. Eu vou mostrar agora ele. Bom, aqui está o código. Ele no caso, é o mesmo código que está as imagens. Ele foi tirado de um professor que mostra vídeos no YouTube. Ele foi usado também nos trabalhos anteriores. Bom, basicamente eu já vou dar um F11 porque ele já foi mostrado. No caso, ele já vai mostrar a aplicação de cada um inserindo. No caso, ele insere um 50, e aqui do lado ele fala a altura. No 50 ele foi adicionado, ele é a raiz, ele é a altura 0. Adiciona o 25, ele vira filho do 50. Depois adiciona o 10, que também vira filho do 25. Então ele precisa de uma rotação à direita. Quando ele faz essa rotação, o 25 vira o nó raiz, e o 10 e o 50 viram os filhos dele. Depois disso, é adicionado o 5, como não tem altura 2, uma altura excessiva, ele continua igual. Depois você adiciona o 5 de novo, como esse código ele não aceita valor duplicado, ele não vai ser adicionado. E por último, você adiciona o 7. Quando você adiciona o 7, você vai ter que balancear de novo, porque o 7 desbalanceou essa árvore. No caso aqui, vai acontecer uma rotação direita e esquerda, transformando assim o 25 continuando sendo a raiz, só que agora o 7 vai ser filho dele e o 50 também. E o 5 e o 10 seriam filhos do 7. Bom, eu acho que é mais isso. Esse daqui foi uma breve demonstração do que seria a VVL apresentado para o nosso grupo. Eu acho que é isso daí. Abraço, Ira.